Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora voltando à página 70, depois da aula passada em que eu pedi para vocês pesquisar sobre o Chico Buarque, sobre a música dele, João e Maria, também muito boa, né? Então a parte 170 vai falar sobre essa invasão holandesa no teatro. Aí vai falar da peça do Chico Buarque. Calabar, o Elogio da Traição, é uma peça de teatro musicada com texto e canções de Chico Buarque e Rui Guerra. A peça conta a história de Domingos Fernandes Calabar, que nasceu em 1609 e morreu em 1635, então viveu 26 anos, né? Senhor de engenho pernambucano, que à época da invasão holandesa se aliou aos estrangeiros contra os portugueses, por isso que é chamado traidor, né? Em 1973, né, bem depois, a peça foi impedida de estrear. Nesse período, o Brasil era governado por militares que, com a ajuda de alguns setores da sociedade, haviam estabelecido uma ditadura no país. Ditadura é um regime de governo em que ninguém pode reclamar, falar mal do governo, a imprensa é perseguida. Então, isso é uma ditadura. Você não tem liberdade de pensamento, os jornais não podem fazer matérias, são censurados. O que vai dizer aqui, a censura a jornais, ao cinema, ao teatro, à música e a outras produções artísticas era comum nessa época. Esse é o assunto da reportagem a seguir. Vamos lá? Calabar não aparece em cena, ele está falando da peça de teatro, né? Os feitos do personagem que se aliou aos holandeses contra os portugueses, por isso que ele é chamado de traidor, né? São cantados por figuras também reais, como Matias de Albuquerque, Felipe Camarão e Maurício de Nassau. São personagens dessa ocupação holandesa no Brasil, né, de 1630. Mas a trama se debruça sobre a ligação entre ele, né, o Calabar, que conhecia as entranhas das matas brasileiras, e os invasores vindos da Holanda, em meio a conflitos contra Portugal pela posse do Brasil. Por isso, segundo a censura, os responsáveis pela peça se situam entre os que optariam de bom grado pela colonização holandesa em detrimento dos portugueses. Vocês percebem? O governo brasileiro, na época, entendia que a gente tinha que elogiar os colonizadores portugueses que vieram para cá em 1500. Então, qualquer pessoa que simpatizasse com os holandeses ou com os franceses, que também invadiram o Brasil, era considerado traidor. Traidor da pátria, dos portugueses. O nome Calabar foi proibido de ser mencionado, pois, segundo eles, os militares, evocava traição. Já viu uma coisa dessa? Você proibir de evocar o nome de uma pessoa porque ela é traição. Você proibir de se falar o nome de uma pessoa? Incrível, né, gente? Só a ditadura mesmo fazer isso. Aqui tem um cartaz da época, né? Um musical de Chico Buarque e Rui Guerra, Calabar, o Elogio da Traição. Arranjo de Edu Lobo, direção musical Dori Caymmi, são dois grandes nomes da música popular brasileira. E vamos ver as perguntas. Qual é o tema da peça teatral? Está falando, né? Quais personagens históricos da época da invasão holandesa são citados? Quem eram eles? Se necessário, faça uma pesquisa para responder a essa questão. Eu cito 3, né? De acordo com o texto, quais foram os argumentos dados pelos militares para censurar a peça em 1973? Então, responda essas 3 questões aí. Ficou fácil, né, pessoal? Mais dúvidas, estou por aqui, tá bom? Abraço para vocês, tudo de bom e quando a pandemia acabar, vamos ao teatro, tá? É importante a gente ir ao teatro. Teatro é vida, é cultura, tá bom? Até!